E aí, moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Marcelo Alonso, certo? Eu estou gravando esse vídeo, moçada, para resolver com vocês hoje, fazer a resolução comentada da prova do Enem, né? Que foi ontem, domingo. Claro que eu não ia fazer esse vídeo ontem, né? Tomando cerveja, até parece. Melhor fazer hoje, que está bem mais legal, né? Hoje de manhã eu estive lá no colégio, lá no Master, né? E aí já preparei, peguei as questões e vamos resolver. Só lembrando que, moçada, algumas coisas. Como sempre, a prova foi boa, a própria geografia foi legal. Vocês vão ver que as questões, obviamente, tem muita questão que tem aquele negócio da interdisciplinariedade com história, com geografia, com sociologia, certo? Beleza? Só tivemos uma ilustração, basicamente, na prova de geografia. Uma ilustração, não tivemos nenhum gráfico, nenhum diagrama, só uma ilustração lá na questão do solstício, certo? Beleza? E foi uma prova boa, mas para variar, uma prova de, como eu sempre falo para vocês, moçada, a gente insiste, porque pelo amor de Deus, vocês vão ver na maior parte das correções como é que é. É interpretação de texto. A resposta está dentro da questão, é só olhar. É só olhar. O que for conceitual aqui a gente vai falar. Mas no mais é só você olhar. Tá bom? No texto a resposta está lá dentro. Tá joia? Beleza? E graças a Deus aquela celeuma toda de mexe, não mexe na prova. Muito barulho por nada. Graças a Deus, muito obrigado pessoal do INEP por ter mantido o nível da prova, a essência da prova, o objetivo da prova. Essa prova é uma prova que representa uma política de Estado, não uma política de governo. Ela é do Estado brasileiro. Ela não tem que ter a cara de governo nenhum, entendeu? Foi a primeira vez desde a criação do Enem, criado no governo Fernando Henrique Cardoso, pelo ministro Paulo Renato de Souza, certo? A responsável é aquela senhora, acho que é Maria Fini, Maria Helena, alguma coisa, Fini. Ela foi uma das responsáveis, mas o pessoal acredita muito a ela, a criação do Enem. Né? E de lá para cá nunca tinha acontecido isso. Agora veio essa celeuma toda. Ainda bem que a prova foi tranquila, tá bom? Então, vamos para a correção. Vamos lá. Olha só. Nós começamos, moçada, por essa questão aqui, a questão 50. Marcelo, geografia? Tem a ver, tá? Vamos lá. As grandes empresas seriam certamente representação de um exercício de poder ante o grau de autonomia de ação de que dispõe. O que se pretende salientar é a ideia de enclave, plantas industriais que estabelecem relações escassas com o entorno, mas exercem grande influência na economia extralocal. Certo? Muito bem. Vamos lá. Que tipo de ação tomada por empresas reflete a forma de territorialização da produção industrial apresentada no texto? Moçada, presta bem atenção. Aqui no texto, a palavra-chave do texto é essa aqui, ó. Enclave. Você entendeu? Moçada, todas as vezes que você pensa na palavra enclave, você pensa tipo assim. Quer ver? Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu posso fazer isso aqui, né? Me permite, né? Pessoal, esse aqui é um mapinha da localidade de Gibraltar. Todo mundo sabe que Gibraltar é aquele estreito que separa a África da Europa, certo? Beleza? Tá aqui embaixo. E qualquer pessoa que olha o mapinha de Gibraltar, moçada, olha o mapinha, vai achar que Gibraltar é Espanha. Gibraltar é Espanha, tá? Mas presta bem atenção, pessoal, na verdade, Gibraltar é uma cidade. É uma cidade. Todo aqui em volta é Espanha, mas Gibraltar é uma possessão britânica dentro da Espanha. É uma cidade, entendeu? Então você pode dizer que Gibraltar é um enclave britânico dentro do território espanhol. Da mesma maneira que aquela prisão dos Estados Unidos, Guantánamo, lá em Cuba, é um enclave
sul-americano dentro do território cubano. Você entendeu? Essa é a ideia de enclave. E o que o nosso amigo está dizendo aqui no texto, é que algumas empresas, elas se estabelecem em determinados lugares e estabelecem relações escassas com o entorno delas. Quer dizer, elas não querem saber do entorno. Elas não mantêm relação com esse pessoal, certo? Então, obviamente, aí ele já direciona a resposta, né? Qual é o tipo de ação tomada por essas empresas que reflete a forma de territorialização que elas fazem? Olha só, criação de vilas operárias, promoção de eventos comunitários, recuperação de áreas degradadas, incorporação de saberes tradicionais e importação de mão de obra qualificada, certo? Pessoal, presta bem atenção. Se ele está dizendo que a empresa é um enclave, e ele é muito explícito, elas estabelecem relações escassas com o entorno. Escassas. Você entendeu? Não tem com o entorno. Então presta atenção. Como é que elas vão criar vilas operárias? Não, Marcelo, mas é a vila para os operários. Mas peraí, mas isso aí você teria que construir alguma coisa, tal. As relações são escassas. Promover eventos comunitários? Como? Para quê? Você não tem relação nenhuma com aquele pessoal ali, pô. Recuperar áreas degradadas. Pra quê? Por quê? Certo? Incorporação de saberes tradicionais. Por que eu vou ter que aprender o que aquele pessoal ali pensa? Moçada, o gabarito é letra E, poxa. O gabarito é letra E. Certo? Beleza? Ora, veja bem, se uma empresa se estabelece num determinado local, é um enclave, e ela praticamente não tem relações com o entorno, vai por mim, ela não emprega ninguém dali. Ela não emprega ninguém. O que ela faz é o seguinte, eu preciso do pessoal de TI, eu preciso do pessoal do financeiro, eu preciso do pessoal da parte de programação, traz tudo lá da matriz. Vem todo mundo lá pra cá, pô. É assim que funciona. Você entendeu? A turma não quer saber do lugar, certo? Então o gabarito era a letra E. Não é uma questão difícil. Não é. Estava tudo aqui. Língua portuguesa. Perceba que não está sendo cobrado nenhum conceito. Eu vou repetir isso 200 vezes aqui, certo? É interpretação de texto. Tá bom? Questão boa, tranquila, tá? Vamos lá. 51. Olha só. Perdão. E o que eu fiz aqui? Ah, tá aqui. Eu tenho que botar, eu acho que só em cima da questão. Acredito eu. Senão eu vou para trás da apresentação. Então vamos lá. Constatou-se uma... Tá aqui. Desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações realizadas no escopo da operação urbana consorciada, conhecida como Porto Maravilha. Parte importante na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços internacional. A revitalização urbana deveria deixar para trás uma paisagem geográfica que ainda recordava a cidade do início do século passado, para abrir espaço em seu lugar a instalação de modernas torres comerciais, espaços de consumo e lazer inéditos e cerca de 100 mil novos moradores. Uma nova configuração socioespacial capaz de alçar a área portuária do Rio de Janeiro ao patamar dos waterfronts de Baltimore, Barcelona e Buenos Aires. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca presta atenção. Pessoal, para quem não conhecia, moçada, do Porto Maravilha é isso aqui, ó, lá no Rio de Janeiro, certo? Esse aqui é o Porto Maravilha. Para variar, a turma lá no Rio de Janeiro batizou aqui o Museu do Amanhã de o Baratão, né? Diz que é o Baratão. A Carioca bota apelido em tudo, tá? Que foi a revitalização da área portuária, certo? Muito bem, tá aqui ele aqui. Agora, olha só.
As intervenções urbanas descritas derivam de um processo espacial, socioespacial, que busca o quê? Moçada, presta bem atenção. O X da questão está bem aqui, ó. Tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços internacional. Um polo internacional. É o X da questão. Você entendeu? Presta bem atenção, moçada. Olha aqui, ó. Contenção da especulação no mercado imobiliário. Meu querido, presta bem atenção. A partir do momento que a galera fez isso aqui lá no Porto do Rio de Janeiro, você acha que a área aqui em volta valorizou ou desvalorizou? Então você não está contendo a especulação imobiliária, você está aumentando ela. Você vai intensificá-la. Você entendeu? Democratização da habitação popular. Meu querido, você está vendo aqui por acaso algum conjunto popular de habitação? Você está vendo alguma coisa aqui nesse sentido? Você acha que comprar um imóvel aqui realmente é para a população de baixa renda? Certo? Beleza? Valorização das funções tradicionais. Claro que não, meu querido. O cara demoliu o Porto Antigo. Pô, eles demoliram tudo isso aqui. Foi igual eu comentando com o Rafael. O Eduardo Paes falava que era o novo Pereira Passos. Ele ia botar tudo abaixo mesmo. Certo? Beleza? Priorização da gestão participativa. Meus caros, você acha que isso aqui foi debatido com a sociedade? Foi debatido com os moradores ali, ou o poder público chegou e pá, vai fazer. Vocês entenderam? Então, gente, poxa, não estava difícil. É isso aqui, pô. É inserir o Rio de Janeiro como um polo de serviços internacional. Então é intensificar a participação na competitividade global, pô. Respondida a questão. Certo? Todo mundo entendeu? Fácil. Tá? Próxima. Vamos lá. Olha aqui. Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar a elevação da produtividade nacional de forma sustentável. Os motores do crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados a commodities, agroindustriais e a indústria representativa do antigo padrão fordista de produção. Esta última também limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido, presta atenção, barateamento da cesta básica. Meu caro, presta atenção, só se você vive no mundo da lua, certo? Tá aqui, pô. Vocês têm certeza que a cesta básica baixou de preço? Com o que está custando o arroz, a carne, o feijão? Eu acho que não. Certo? Beleza? Retorno à estatização econômica. Pessoal, o que vocês escutaram aqui? O que vocês leram aqui de estatização? O quê? Nada. Não tem nada aqui de estatização. Ampliação do poder de consumo. Meu querido, o que isso aqui tem a ver com o aumento do poder de consumo da sociedade brasileira? Ele está falando da indústria brasileira, certo? Incentivo à política de modernização. Olha aqui, constatou-se uma ínfima, pequena inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias. Então, como que está tendo incentivo à modernização? Como? Marcelo Pereira, o gabarito é subordinação aos fluxos globais? Claro! Claro que é. Pessoal, presta bem atenção. Olha aqui. Quem aqui que não sabe disso? Quem aqui que não sabe disso? Que nós somos dependentes da China
para compra de soja, de minério de ferro, você entendeu? Commodities. Ora, nós ficamos subordinados a esse tipo de situação, pessoal. Certo? Se a economia chinesa entra em retração, a economia da Índia entra em retração, isso nos afeta, poxa. Nós somos subordinados aos fluxos globais, porque a nossa indústria não consegue competir, ela ainda está ligada a um padrão fordista de produção e nós somos brutalmente dependentes da exportação de commodities. É isso. Beleza? Tudo bem? Gabaritada a questão. Tranquilo. Joia? Vamos lá. As atividades mineradoras têm criado conflitos com extrativistas, quilombolas, pequenos agricultores, ribeirinhos, pescadores artesanais e povos indígenas. Em geral, estes sujeitos têm encontrado grande dificuldade de reproduzir suas dinâmicas territoriais depois da instalação da atividade mineradora, nem sempre com reconhecimento do impacto ao seu território pelo Estado e pela empresa, ficando sem qualquer tipo de compensação econômica. Em outros casos, nem a compensação econômica tem sido capaz de evitar o esgarçamento das relações sociais desses grupos, que sofrem com a reconstrução abrupta de suas identidades e de suas dinâmicas territoriais. Muito bem. O texto apresenta uma relação entre atividade econômica e organização social marcada pela. Pessoal, todo mundo está entendendo que nós estamos falando de atividade mineradora e o seu impacto sobre o território, certo? E sobre as populações desse território. Nos últimos tempos, eu acho que todo mundo, certo? Nos últimos tempos, moçada, primeiro foi Mariana, e depois foi Brumadinho, certo? As duas barragens lá em Minas Gerais, mineração, certo? Muito bem. Moçada, vocês sabem muito bem que aqui, ó, a Vale está até hoje enrolando para pagar. Até hoje, ela está enrolando. Certo? 5 anos, você entendeu? E ainda estão discutindo o valor. Outubro de 2021. E está falando aqui que o Tribunal de Justiça, aqui, ó, não há previsão para que o Tribunal de Justiça julgue. 5 anos. Enquanto isso, desculpa, eu esqueci de botar no silencioso. Não vou atender, claro. Pronto. São 5 anos em que a Vale continua dando lucro e distribuindo dividendos para os seus acionistas. Não parou. Mas pagar a indenização ela não paga. Não paga. Está discutindo. Você entendeu? Moçada, presta bem atenção, ó. Milhares de pessoas aqui, ó, centenas de pessoas perderam tudo que tinham nas duas tragédias. Certo? Foram mais de 300 mortos, poxa. E aí, como é que tem gente que perdeu tudo, perdeu casa, teve que sair daqui? Certo? A palavra-chave aqui no texto, moçada, a palavra-chave aqui é essa aqui, ó. Esgarçamento, é a expressão. Esgarçamento das relações sociais desses grupos. Porque você sabe que esgarçamento é aquele negócio tipo você puxar um tecido, ele rasga. Ele fica esgarçado. Você entendeu? Esse é o impacto, que ele está falando, certo? E dentro das alternativas aqui, olha só, escassez de incentivo cultural, rompimento de vínculos locais, carência de investimento financeiro, estabelecimento de práticas agroecológicas, enriquecimento das comunidades autóctones. Pessoal, qual que é a única alternativa que tem uma palavra que está lembrando a ideia de esgarçamento, certo? Né? De afastamento, rasgar. Qual é? Marcelo tá aqui, pô. Rompimento dos vínculos locais, pô. Isso acontece.
Marcelo, muita gente, depois dessa tragédia aqui, o pessoal foi embora. O pessoal foi embora, perdeu o vínculo. O que eu vou ficar fazendo aqui? Que antes era o meu lugar onde viveu minha mãe, viveu meu pai, meu avô, certo? Agora eu sou obrigado a sair por causa disso aqui. Você entendeu? Beleza? Então, gabaritada a questão. Não era difícil. Tudo em cima dessa palavrinha aqui, dessa expressão. Tá joia? Beleza? Muito bem. Tá aqui. A única questão que tem um gráfico, o que quer que seja, tá? Eu vou colocar nessa posição aqui, porque aqui não tem problema não, tá? Porque a questão é aqui em cima. Então vamos lá. Considerando as informações apresentadas, o prédio do Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para qual direção? Pessoal, não vamos nos esquecer. 21 de junho é solstício. 21 de junho é solstício, tá aqui, ó. Só que você tá vendo que é solstício de verão no hemisfério norte, olha o Polo Norte iluminado. E é solstício de inverno no Polo Sul, olha o Polo Sul no escuro. Significa que nessa data, meu querido, ao meio-dia, nessa data, presta atenção, nessa data, ao meio-dia, pessoal, nessa data ao meio-dia, tá aqui, ó, os raios solares, eles estarão fazendo um ângulo de 90 graus com o Trópico de Câncer. O Sol vai estar exatamente aqui, no zênite, no azimute, em cima do Trópico de Câncer. Isso quer dizer que o Sol estando aqui ao meio-dia, Brasília está aqui. Então quer dizer que o Sol está mais ao norte. Se o Sol bater no Congresso Nacional, as duas torres do Congresso vão projetar sombra para o sul. Tá na cara. Você entendeu? Beleza? É como eu tenho uma luz, eu estou gravando aqui com vocês, aqui na minha frente tem uma parede. Se o Sol tá aqui na parede e bate em mim, a minha sombra é projetada para trás, pô. Então a sombra vai na direção sul. Tranquilo. Porque você está no dia 21 de junho, esse era o conteúdo que você tinha que saber, é solstício de verão, os raios solares estão a 90 graus aqui no hemisfério norte. Então a sombra do Congresso, batendo o Sol aqui, vai estar projetada para o sul. Pronto, beleza? Todo mundo entendeu? Gabaritada a questão, pô. Fácil. Só tinha que saber o conceito. Tá bom? Tudo bem? Próxima. Vamos lá. Seu turno de trabalho acabou. Você já está em casa e é hora de jantar com a família. Mas em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo de WhatsApp da empresa. Imediatamente, você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. Certo? Pessoal, olha o título. A simples vontade de checar mensagens do trabalho pós-expediente prejudica a sua saúde e a de sua família. Beleza? O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo proteção da vida privada, ampliação de atividades extras, elevação de etapas burocráticas, diversificação do lazer recreativo, desobrigação dos afazeres domésticos. Moçada, é uma questão facílima, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Certo? É você chegar em casa depois de um dia de trabalho, aí você vai dar uma olhada aqui no e-mail, aí tem alguma coisa, há um pedido de questão da Eliette, há um pedido de questão da Luciane, né? Ou do pessoal do Master, do Max, do Endel, da Fato, onde eu dou aula, certo? Tem um pedido de questão, tem que gravar uma aula para mandar. Essa aqui eu estou gravando porque eu quero, tá? Beleza? E aí você volta pro trabalho, e você está em casa, certo? Beleza? O que isso tem a ver com a proteção da vida privada? Nada. Nas redes sociais você fica mais exposto ainda. O que tem a ver com a elevação de etapas burocráticas? Todo mundo se lembra, a burocracia é papel,
É coisa que atrapalha. Hoje não, a turma manda um e-mail para mim e pronto, já me pede uma coisa, um pedido de questão tem que fazer. É sem burocracia. Diversificação do lazer. Para que você que trabalhar é o meu lazer? Pode até ser, o trabalhar pode ser prazeroso, claro. Mas meu lazer é outra coisa, certo? Desobrigação dos afazeres domésticos. Meu querido, eu continuo tendo que jogar lixo fora aqui, pô. De vez em quando lavar a louça. Pô, eu tenho que fazer, uai. Moçada, o gabarito é letra B, pô. Você vai ter ampliação de atividades extras, pô. Receber um pedido, alguma coisa, um comunicado. Você está em casa e tem uma nova coisa para você fazer para a empresa. Certo? É uma atividade extra que você está fazendo. Você entendeu? Gabarito fácil, moçada. Interpretação de texto, pô. Beleza? Próxima. Essa aqui é legal. Essa aqui pode ser classificada, talvez seja calibrada como mais difícil. Se você ficou entre duas alternativas, tudo bem. E eu vou resolver. Mas ela também pode ser da sociologia e da história também, tá? Então, olha só. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido que a renda e a produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza constituída durante uma vida de trabalho e que a concentração do capital atinja níveis muito altos. Moçada, isso aqui é um texto do Thomas Piketty, ou Piketty, não sei, é francês, tá? Ele é um autor que tem escrito muito sobre o aumento da desigualdade, é um crítico do neoliberalismo, certo? Beleza? E o que ele está dizendo basicamente aqui no texto é o seguinte, presta bem atenção. Meu querido, se você tem uma taxa de juros muito alta, que remunera o seu dinheiro, e se você é herdeiro, por favor, herdeiro, você herdou a riqueza. Cara, coloca ela aplicada no mercado financeiro a juros, porque o seu dinheiro está crescendo mais rápido do que o dinheiro da economia, da produção, de quem trabalha. Então, se você bota o seu dinheiro rendendo juros por uma taxa mais alta, depois de um certo tempo, você vai ter mais dinheiro do que quem passou uma vida inteira trabalhando para constituir riqueza. Então, eu estou remunerando mais o juro do que o trabalho em si, do que a produção. Você entendeu? Isso posto, vamos lá. Considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica descrita no texto enfraquece o quê? Meus queridos, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Presta bem atenção, que é o seguinte. Moçada, esse senhor aqui é Flávio Rocha, tá? Flávio Rocha. Beleza? Muito bem. Moçada, esse senhor aqui, ele é herdeiro das lojas Riachuelo, tá bom? Ele é herdeiro da família, que é proprietário. Ele já foi deputado federal pelo Rio Grande do Norte e uma vez ele até pensou em ser candidato a presidente da República. Isso em 1994, há muito tempo atrás. Moçada, esse senhor aqui, já daí não é problema meu, tá? Esse senhor aqui, até os 36 anos de idade, certo? Ele é formado em administração de empresas, tá? Pela Fundação Getúlio Vargas. Mas até os 36 anos de idade, esse cidadão aqui recebia mesada. Ele recebia mesada. Você entendeu? Cara, é bom ser herdeiro. É bom ser herdeiro. O cara recebia mesada, certo? E de repente aquele tipo de empresário que adora falar, não, porque o povo brasileiro tem que trabalhar, não, porque o povo é vagabundo, o povo não trabalha, o povo é preguiçoso, você tem que ser empreendedor. E o que ele é? Herdeiro.
36 anos de idade. Recebendo mesada. Que maravilha. Hã? Aí ele pega essa mesada dele e coloca numa aplicação, num banco, a juros, e ele vai ganhar muito mais dinheiro do que você que está ralando aí, produzindo, trabalhando. Você entendeu? Essa é a lógica do texto, tá bom? E aí o nosso amigo pergunta, considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica descrita no texto enfraquece. Pessoal, presta bem atenção. Você eliminou 3 aqui que não tem nada a ver, eu tenho certeza. Você eliminou a letra B, isso não tem nada a ver com o direito ao nascimento. A letra C, eficácia da legislação. E a letra D, ganho das financeiras. Porque você está vendo que o cara tá aqui, ó. A remuneração do capital excede a taxa de crescimento. Beleza? Se você ficou entre a letra A e a letra E, você ficou entre as 2 alternativas que realmente eram para ser consideradas. E no caso aqui, a alternativa distratora, aquela que de repente pode ter levado ao erro, é a letra E, certo? O gabarito é a letra A. Marcelo, mas enfraquece a ideologia do mérito. Claro. Pessoal, todo mundo não fala em meritocracia. Todo mundo fala que para vencer na vida você tem que trabalhar, você tem que provar seu valor, certo? Você tem que produzir, você tem que ser esforçado, sei lá o quê, papapá, papapá. Não é isso? Muito bem. Mas aí você pega o seu dinheiro, aplica o seu dinheiro a juros, sem produzir porcaria nenhuma, e você ganha mais dinheiro do que quem está trabalhando e produzindo. Eu pergunto, cadê a meritocracia? Cadê? Onde que está? Qual é o mérito nisso? Qual que é o mérito que o cara teve aqui mesmo? Ah, não, Marcelo, ele é herdeiro. Isso é mérito? Ou vamos dizer assim, sorte? Hã? É mérito? Pô, vocês entenderam? Essa é uma questão que pode ter levado muita gente ao erro aqui na letra I, mas o gabarito é a letra A. Tá joia? Beleza? Muito bem. Olha só. Atualmente, o Programa de Melhoramento Uvas do Brasil utiliza métodos clássicos de melhoramento como seleção massal, seleção clonal e hibridações. Ações de ajuste de manejo de seleções avançadas vêm sendo desenvolvidas paralelamente ao programa de melhoramento no sentido de viabilização desses materiais. Ao longo dos seus 40 anos, uma grande pesquisa técnica trabalhou para executar projetos de pesquisa para atender às necessidades e às demandas de diferentes atores da vitivinicultura nacional, incluindo produtores de uvas de mesa para exportação do semiárido nordestino. Viticultores interessados em produzir sucos em regiões tropicais ou pequenos produtores familiares da região da Serra Gaúcha, interessados em melhorar a qualidade do vinho artesanal que produzem. Para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas, as técnicas referidas no texto buscaram adaptar o cultivo a... Pessoal, onde que está a sacada dessa questão? Meu querido, olha aqui. Você está vendo que o assunto é produção de uva. E você está vendo que a turma produz uva no semiárido nordestino, na região tropical e lá na Serra Gaúcha, que é frio pra caramba, clima subtropical. 3 regiões totalmente diferentes em termos climáticos. Você entendeu? Então, para uva dar certo nesses lugares, o que o pessoal aqui da pesquisa, da Embrapa, sei lá de quem que é, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o que eles vão ter que fazer? Marcelo, está aqui no texto, aqui, o melhoramento genético. O cara tem que investir em biotecnologia, certo? Ele tem que procurar adaptar as espécies de uva, as variedades de uva, às condições de cada ambiente. Eles têm que adaptar, pô. Aqui o clima é de um jeito, o solo é de um jeito, aqui é de outro, você entendeu? Beleza? Então o que eles procuraram adaptar? Espécies nativas ameaçadas. Não, mas não tem nada a ver a uva. A uva não é nativa do Brasil, pô. Tem nada a ver. Certo? Cadeias econômicas autônomas. Estruturas fundiárias tradicionais. Elementos ambientais singulares. Mercados consumidores internos.
Qual é o gabarito? Marcelo, pelo que você falou, ficou parecendo, e você usou essa palavra, que a galera teve que adaptar as variedades de uva para ambientes diferentes, climas diferentes, características diferentes. Cada um é um. Então, o gabarito é a letra D, meu querido. É a letra D, pô. São ambientes singulares. Certo? Que tem elementos característicos, você tem que adaptar aquilo ali. Beleza? Gabaritada a questão, pô. Tranquilo. Certo? Vamos lá. Portadoras de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um bem comum e, perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesma o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade. Certo? Os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização e transformação de nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento, até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca a redução de seu valor venal e o abandono, o que é uma causa, ainda que lenta, de destruição inevitável. Escritos em temporalidade histórica aproximada, os textos se distanciam ao apresentarem pontos de vista diferentes sobre... Pessoal, presta atenção. A Carta de Veneza aqui é de 64. O outro texto aqui do Teles é de 77. 13 anos. Então, eles são temporalmente aproximados. Tá? Mas eles apresentam visões distintas. Tá? O nosso amigo aqui está dizendo, moçada, que é uma obrigação. É uma obrigação. Preservar os obras monumentais. O que é? Marcelo, são monumentos. São monumentos. Marcelo, ele está falando do Coliseu, ele está falando da Torre de Pisa, ele está falando da Igreja da Candelária, do Cristo Redentor, certo? São monumentos, pô. Certo? Você tem que preservar, certo? Para gerações futuras entenderem o contexto, a história, o que é aquilo ali, beleza? Agora, já o nosso amigo aqui está dizendo que esses monumentos preservados, quando são tombados pelo patrimônio histórico, significa que na área deles ali você não pode mexer. E se você não pode mexer, perde o valor. Perde o valor. Porque você não pode colocar ali uma torre de edifícios novos, você não pode botar um shopping, você não pode revitalizar uma área para o comércio, você não pode fazer isso. Então é uma outra visão, certo? Beleza? Então eles apresentam pontos de vista diferentes sobre o quê? Marcelo, ampliação do comércio de imagens sacras. Meu querido, ninguém falou de imagem sacra aqui. Monumento pode ser uma estátua, pode ser um parque, sei lá. Você entendeu? Beleza? Substituição de materiais de valor artístico. Marcelo, não falou nada aqui de materiais de valor artístico. Políticas de conservação de bens culturais. Marcelo, pode ser, beleza. Defesa da privatização de sítios arqueológicos. Marcelo não falou de sítio arqueológico, ele falou de monumento. Arqueologia é outra coisa. Medidas de salvaguarda de peças museológicas. Ah, Marcelo, eu estava pensando nessa aqui. Meu querido, presta bem atenção. O problema dessa alternativa é isso aqui, ó. É isso aqui, presta bem atenção aqui. É essa expressão aqui, ó. Perdão, aqui não vai, né? Pronto. Essa expressão. Peças museológicas. Meu querido, nosso amigo está falando nada aqui de museu. Ele está falando de monumentos. Certo? Monumentos. Como a Grande Muralha da China, as pirâmides do Egito. Isso você não encontra em museu. Beleza? Então, os dois textos, eles apresentam pontos de vista diferentes sobre políticas de conservação de bens culturais, pô. Tranquilo. Certo? O que acontece? Esse é o gabarito. Tá joia? Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Ó, essa aqui foi legal. E aí me desculpem. Vou falar especificamente a galera que resolveu, né, que era o caderno da FUVEST, que você lembra que ele fala do lixo eletrônico lá em Gana.
Nós resolvemos uma questão sobre isso. Cagada, coincidência aqui, ó. De novo Gana, e o tema é lixo. É lixo. Então vamos lá. Em 2016, foram gerados 44,7 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, um aumento de 8% na comparação com 2014. Especialistas previram um crescimento de mais de 17% para 52 milhões de toneladas até 2021. Tá bom? Tudo bem. Há ainda quem exporte deliberadamente lixo eletrônico para Gana. É mais caro reciclar devidamente os resíduos no mundo industrializado, onde até existem os recursos e a tecnologia. Um negócio muito mais lucrativo é vender o lixo eletrônico a negociantes locais, que o importam alegando tratar-se de material usado. Os negociantes depois vendem o lixo aos jovens do mercado, ou no outro lado, que o desmantelam e extraem os fios de cobre. Estes são derretidos em lareiras ao ar livre, poluindo o ar e muitas vezes intoxicando diretamente os próprios jovens. No contexto das discussões ambientais, as práticas descritas nos textos refletem um padrão de relações derivado do quê? Do exercício pleno da cidadania, da divisão internacional do trabalho, da gestão empresarial do toyotismo, concepção sustentável da economia ou protecionismo alfandegário dos estados. Marcelo, presta bem atenção, a letra A não é. Marcelo, não é porque em nenhum momento do texto ele está falando de cidadania. Ele está falando aqui que tem aumentado o lixo eletrônico e a galera está jogando lixo eletrônico lá na África, onde a turma está derretendo lá cobre para poder vender e ganhar algum dinheiro. É isso. Gestão empresarial do toyotismo. Meu querido, o que isso aqui tem a ver com just in time? O que isso aqui tem a ver com flexibilização da produção? Customização da produção? Controle de qualidade total? O que tem a ver? Nada. Esse é toyotismo. Aqui não tem nada a ver. Certo? Concepção sustentável da economia. Meu querido, você tem certeza que o cara poluir o ar e intoxicar os jovens que derretem fio de cobre, isso é sustentável? Eu acho que não. Protecionismo alfandegário dos estados. Meu querido, em que momento do texto que você escutou falar de alfândega, tarifa alfandegária? O quê? Aonde? Protecionismo, aonde que está? Meu caro, o que está sendo revelado aqui, pelo amor de Deus, o que está sendo revelado, presta bem atenção. Olha o que vai aparecer a hora que eu digitar aqui, ó. O que eu digitei ali? DIT, certo? Muito bem. O que vai aparecer mesmo? Tá aqui, Marcelo. Divisão Internacional do Trabalho. Tá aqui, pô. Certo? É DIT, pô. É isso. Tá aqui a Divisão Internacional do Trabalho. Vocês se lembram disso, moçada? Pelo amor de Deus, presta bem atenção. Tá aqui, moçada. País desenvolvido produz manufatura. País subdesenvolvido importa manufatura. Só que nesse caso a galera aqui tá pegando o lixo e tá jogando aqui. Isso ainda é um reflexo dessa divisão internacional do trabalho que existe entre os países, pô. Certo? O notebook, o smartphone é produzido aqui, quando ele pede serventia, ele é desovado aqui. Pronto. É isso que acontece. Beleza? Tudo bem? Gabaritada a questão, pô. É divisão internacional do trabalho. Certo? Vamos lá. Preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada da água, bem como o retorno de efluentes, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência. Considerando o debate sobre segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada na. Gente, uma questão fácil. Olha aqui. Água. Uso da água. Certo? Indústria, irrigação em larga escala e agricultura
em pequena escala e de subsistência. Isso quer dizer que a água tem que atender a todo mundo, sem distinção, certo? O que isso tem a ver com o monitoramento do fornecimento urbano? Ele vai fornecer para a agricultura. Você sabe que a agricultura é o setor que mais consome água no mundo. Racionamento da capacidade fluvial. O que isso tem a ver com o rio? Você não tem que racionar nada. Revitalização gradativa de solo. O tema não é solo, é água. Geração de produtos recicláveis. O que tem a ver com reciclável? É água. O que ele está defendendo aqui? Não, Marcelo, que todo mundo tem que ter direito ao uso. Então a distribuição tem que ser equitativa. Tem que atender todo mundo. Pronto, acabou. O que tem de dificuldade numa questão dessa, gente? Pelo amor de Deus, moçada. Certo? Não tem como. Beleza? Próxima. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como características do paradigma flexível em substituição ao modelo taylorista-fordista. O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão da... Pessoal, pelo amor de Deus, está aqui a resposta, aqui, ó. Está aqui a resposta. Está aqui. Terceirização, precarização, flexibilização. As novas tecnologias de produção, moçada, estão fazendo com que cada vez mais, presta bem atenção. Olha aqui. Tá aqui, meu querido. Tá vendo? Tribunal Regional do Trabalho tá lá, ó. Negativo, motorista tem que ter carteira assinada e tem que pagar direito, pô, porque o Uber não quer pagar. O Uber não quer pagar. Ele não quer, ele é um aplicativo. O carro é seu, quem abastece é você, quem ganha dinheiro é ele. E se você bater seu carro, problema seu. Certo? Se você morrer num acidente, problema seu. Certo? Se você ficar doente dirigindo, problema seu. Você não tem segurança de nada. As relações são cada vez mais precárias, pô. iFood, certo? Tudo isso aí, pô. Você entendeu? Essa é a crítica, certo? Operacionalização da tarefa laboral. Capacitação de profissionais liberais. Fragilização das relações de trabalho. Hierarquização dos cargos executivos. Aplicação dos conhecimentos da ciência. Meu querido, o gabarito tá ali, pô. As relações de trabalho se tornam cada vez mais frágeis, pô. O trabalhador só tá perdendo direitos, caramba. Ele tá ficando sem direito a nada. Você entendeu? Beleza? Tava aqui a resposta, pô. Tranquilo. Certo? Vamos lá. A categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitar entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, assentado na falta de pertencimento pleno, enquanto membros da comunidade receptora, e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem, quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadãos no país de origem e portar o status de refugiados no país receptor. A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordada no texto, é provocada pela associação entre... Moçada, presta bem atenção. Será que você está percebendo aqui no texto que ele fala, olha aqui, ó,
falta de pertencimento pleno enquanto membro da comunidade receptora. Ô Marcelo, eu não estou entendendo o que ele quis dizer com isso. Meu querido, ele quis dizer que quando um sírio vem para o Brasil, ele não se sente pertencente ao Brasil, ele não fala português, ele não tem a nossa cultura, ele veio de um outro país. Ele é um refugiado, ele foi obrigado a sair do local de origem, lembre-se disso. Refugiado é diferente de migrante. O migrante é uma pessoa que se desloca porque quer. É um movimento voluntário. Você entendeu? O refugiado não. Refugiado é aquela pessoa que abandona o seu país de origem devido a uma política, a um grave risco de perseguição, segregação, discriminação, violência física ou até morte. Ele está passando por essa situação. Por isso ele foi obrigado a sair. Só que quando ele vai para o outro país, obviamente ele não se sente pertencente àquela cultura logo de cara, aquele ambiente. É outro país. Você entendeu? Ele não tem identidade com aquilo, tem identidade com o país de origem. E quando ele chega nesse país, presta bem atenção, ele chega lá, ele também não se sente cidadão pleno. Por quê? Caramba, cara, porque o cara não tem uma carteira de identidade daqui, o cara não tem uma carteira de motorista, o cara não pode votar, certo? No país de origem dele, ele tinha tudo isso. Então ele se sente inseguro. É isso que ele está falando no texto. Agora, olha aqui. Ascensão social e burocracia estatal. Miscigenação étnica e limites fronteiriços. Desqualificação profissional e ação policial. Instabilidade financeira e crises econômicas. Desenraizamento cultural e insegurança legal. Meu querido, tá aqui o gabarito, poxa. O cara foi desenraizado. Ele vivia no país dele, ele foi tirado dali, ele teve que sair para não morrer e foi para outro, ele desenraizou. É como se levar um cuiabano para o Rio de Janeiro, embora não seja refugiado. Mas cadê o Guaraná ralado? Cadê aquela turma que reunia para jogar truco espanhol? Onde que você vai achar um lugar para você dançar um lambadão? Não vai! Não tem! Beleza? E no caso do refugiado, tá aqui, ó. O status de cidadãos no país de origem, aqui, ó, em termos jurídicos. Jurídicos. É insegurança legal. Pô, gabaritada a questão. Beleza? Tudo bem? A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encontro, quase desaparecem. O número de brincadeiras infantis nas ruas diminui. As crianças quase não são vistas. Os espaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concreto. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha à de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça destes, das britadeiras, das betoneiras, nos dão o limite do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da manutenção dos modos de convívio social, preservação da essência do espaço público, ampliação das normas de controle ambiental, flexibilização das regras de participação política, alteração da organização da paisagem geográfica. Pessoal, pelo amor de Deus, manutenção dos modos de convívio social, não pode ser, ele fala aqui, ó, lugar da festa, do encontro, desapareceram, não tem criança na rua. Preservação da essência do espaço público. Está aqui, pessoal. Pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Árvores são destruídas. Praças transformadas em concreto. Como é que foi preservado? Ampliação das normas de controle ambiental. O que isso aqui tem a ver com controle ambiental? Flexibilização das regras de participação política. O que isso aqui tem a ver com política?
Alteração da organização da paisagem geográfica. Pô, gabaritado, gente. Quem que não está vendo aqui que o cara está descrevendo que a cidade muda? Ela muda. Ela muda diariamente, todos os dias ela está mudando. Então a organização da paisagem geográfica é alterada todos os dias. O que é paisagem mesmo? Conceito que a Zorene trabalhou com vocês. O que é paisagem? Marcelo, é tudo aquilo que está no nosso campo de visão. A cidade é mutante, ela muda. Certo? Beleza? Tudo bem? Ligação de São Paulo, não vou atender. Vamos lá. No semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para a observação dos fenômenos, ao longo dos tempos, presenciados na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, constelação e nuvens. Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha, por trás de uma barra de nuvens. Mas se surgir prateada, é sinal de seca. Certo? Muito bem. O texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela... Pessoal, presta bem atenção. Todo mundo se lembra que quando vocês trabalham o clima do Brasil, especificamente aqui em Mato Grosso, Cuiabá, todo mundo aqui já escutou essa história. Certo? Meu querido, ali por junho, julho, agosto, se você saiu numa determinada noite, foi para um barzinho, para uma boate, para uma festa, e aí, à noite de madrugada, você sai da festa, está voltando para o seu carro para ir para casa, e de repente você dá uma olhada para o céu de madrugada, e está ventando de Várzea Grande para cá, e aquele céu com uma coloração avermelhada. O que você fala na hora mesmo? Vai esfriar. E o tempo vai virar. Quem aqui que nunca viu isso? Moçada, quem é aqui de Cuiabá já teve essa sensação? Você entendeu? O céu com aquela coloração meio avermelhada e ventando de Várzea Grande para cá. Marcelo, por que de Várzea Grande para cá? Porque para lá é sul. Para lá é sul. Por isso que cuiabano também fala isso. Quando venta de sul, é frio. Quando venta de norte, é chuva. Agora, isso a gente tem baseado em quê? Técnica científica, negação das tradições, padronização das culturas, uniformização das informações. Nenhuma delas, gente, é uma experiência perceptiva. É uma coisa que você percebe na natureza, que acontece, é um padrão. Você entendeu? Questão fácil, moçada, pelo amor de Deus, cara. Não podia ter errado um troço desse. É da experiência perceptiva da pessoa, certo? Beleza? Vamos lá. Foram esses cientistas chavantes que esclareceram os mistérios da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham o conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas. Para outras, o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo dos animais silvestres. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Esta outra, quando a anta caga a semente. Aquela ali precisa ser comida pelo lobo. Aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, essa área do cerrado foi recuperada totalmente. Olha o nome do texto. Tecnologias indígenas. Certo? Muito bem. No texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância do quê? Prática agrícola para a logística nacional. Cultivo de hortaliças para o consumo urbano. Saber tradicional para a conservação ambiental. Criação de gado para aprimoramento genético. Reflorestamento comercial para a produção orgânica. Gente, pelo amor de Deus, presta bem atenção. Presta bem atenção. Olha aqui, ó. Espera aí. Moçada, a turma fala que, olha aqui, ó. O quilo do café Kopilovac,
custa 493 dólares na Indonésia. Uma xícara sai entre 74 e 123 dólares. E de onde que esse café é recolhido? Meu café, o café é recolhido das fezes desse marsupial aqui, ó. A civeta. É o café mais caro do mundo. Você entendeu? Você já imaginou, moçada, você tomar um café que veio junto com o cocô? Mas é considerado o café mais caro do mundo. Você entendeu? Por quê? Eu não sei. Mas como vocês sabem muito bem, cara, os índios conhecem a natureza. Eles entendem os ciclos das coisas, certo? E muitas vezes eles sabem determinadas coisas que nós não sabemos. Então nós temos que incorporar aquele conhecimento que eles trazem para ajudar naquilo que for possível a conservação do meio ambiente, pô. Tá na cara que o gabarito é a letra C, pessoal. Essa cultura deles aqui é um saber tradicional, certo? E ajuda na conservação ambiental. O que tem de errado? Você vai falar para mim que era uma questão difícil também? De maneira nenhuma. Tá? Vamos lá. Essa aqui é conteudista. Vamos lá. Desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Os produtos resultantes da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. As transformações na superfície terrestre, conforme descrito no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. Pessoal, presta bem atenção. Todas as vezes, que eu mostrei para vocês uma imagem, certo? Tá aqui. Todas as vezes que eu mostrei para vocês uma imagem do paredão da Chapada dos Guimarães, acho que isso aqui é lá no Morro dos Ventos, tá? Pessoal, todo mundo tá vendo que tem essas linhas horizontais aqui, ó, muito bem definidas aqui, ó. Tem algumas linhas horizontais aqui, ó. E o que são essas linhas horizontais mesmo? Não, Marcelo, é porque Chapada dos Guimarães é um planalto sedimentar. Significa que aqui eu tenho camadas de sedimentos sobrepostas umas às outras. São camadas sobrepostas. Quer dizer que isso aqui, grosso modo, é uma rocha só, é arenito, mas não é o mesmo arenito. Você tem o arenito mais antigo e o arenito mais novo. Você entendeu? Aí a turma vai falar que é formação Furnas, Botucatu, Ponta Grossa, sei lá, Utiariti, qualquer uma dessas que a gente estuda na faculdade. Você entendeu? E é exatamente isso que ele está falando aqui. Quando determinadas rochas são erodidas, destruídas, perdão, o material é transportado pela água, pelo vento, pelo gelo e vai se depositar numa área mais baixa. Então nós estamos falando de um ciclo sedimentar, meu querido. É sedimentação. Tem nada a ver com terremoto, não tem nada a ver com intemperismo, não tem nada a ver com lava vulcânica, tem nada a ver com compactação de solo. Não, é um ciclo sedimentar. É sedimentação. Essa aqui era mais conteudista. E mesmo assim, não é difícil. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Aí, ó, nós falamos sobre plano diretor, né, na resolução de exercício. Mas vai lá. A participação social no planejamento e na gestão urbanos ganhou impulso a partir do Estatuto da Cidade, 10.257, que estabeleceu condições para a elaboração de planos diretores participativos e instrumentos esses indutores da expansão urbana e do ordenamento territorial que, a princípio, devem buscar representar os interesses dos diversos segmentos da sociedade. No entanto,
é notório o limite à representação dos interesses das camadas sociais menos favorecidas nesse processo. Este rumo deve ser corrigido e deve-se continuar buscando mecanismos de inclusão dos interesses de toda a sociedade. Qual medida promove a participação social descrita no texto? Pessoal, vocês estão vendo aqui que pelo Estatuto da Cidade, toda a sociedade tem que participar no planejamento e na gestão urbanos. Está aqui, ó, a participação social é fundamental. Só que você está vendo que ele diz com todas as letras que os pobres, classes menos favorecidas, os pobres, eles são menos ouvidos. A participação dele é mais restrita. Qual medida poderia promover a participação social que o pessoal pede aqui, todo mundo? Redução dos impostos, privatização do espaço público, adensamento de área de comércio, valorização do condomínio fechado ou fortalecimento das associações de bairro. Não, Marcelo, peraí, cara. Se é para todo mundo ser ouvido, para todo mundo poder ter voz ativa, todo mundo participar, pô, tá na cara. Certo? Eu tenho que fortalecer associações de bairro, ué. É óbvio. Eu tenho que fortalecer, pô. Se o pessoal puder participar, tiver mais voz ativa, tranquilo, certo? Isso amplia o debate, certo? Sobre o que fazer no planejamento e na gestão urbana. Gente, tranquilos? Essa era a última. Pronto. Moçada, essa foi a resolução da prova. Beleza? Tranquilos? Com todo respeito, não foi uma prova difícil. Não foi. Foi uma boa prova, tá? E eu espero que vocês tenham tido sucesso. E como vocês viram, gente, mais uma vez, a gente não fala à toa. Língua portuguesa, interpretação de texto, certo? Depois que a gente resolveu aqui, se você não conseguiu enxergar isso, aí parei com você, meu querido, minha querida. Pelo amor de Deus, língua portuguesa. Por isso que eu peço aquele cuidado muito grande com ela, tá bom? Moçada, um beijo a todos e a todas e sucesso na prova do domingo que vem, tá bom? Tchau, tchau pra vocês, um abraço.